Atos 3, versículo 19. Amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho de arrependimento e conversão. Pode sentar. Então, essa passagem aqui está se referindo, ao testemunho de Pedro, o apóstolo Pedro, que vem da cura do aleijado ali. Pedro e João, eles subiam juntos uma certa hora para ir orar num templo chamado Formosa. E lá na porta desse templo chamado Formosa, obrigada, irmão, tinha um aleijado, um coxo de nascença. Todo mundo conhecia ele, ficava lá na porta desse templo. E o aleijado pedia esmola, Quem entrava no templo colocava ali a esmola, porque para os judeus isso também, Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós estamos na igreja, mas a gente está fazendo por amor ou a gente está fazendo para aparecer para o irmão que está vendo? Então isso a gente tem que analisar. Mas, voltando aqui, o aleijado pediu esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. O que eles falaram? Eles falaram assim: a gente não tem esmola para te dar, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. E o que ele tinha, irmãos? Ele tinha a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, que salva, que cura, que liberta, que faz milagres, que faz maravilhas. E aí a gente pode ver lá, em Atos 3, no versículo 3, 4, 5. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Porque o coxo, estava ali sentado, olhando para baixo. E essa é a postura da gente quando a gente está fazendo coisa errada. Quando a gente está no pecado, a gente não consegue olhar de frente para a pessoa, olhar, assim, seguro, com paz, com amor, porque a gente sabe que a gente tem feito coisa errada. Então ali estava o coxo ali. E eles falaram: olhe para nós. E ele olhou, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele olhou e ele creu nessa palavra. Ele acreditou, ele teve fé. Ele levantou e ele andou. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele não andou não, irmãos, ele saltou. Então, para quem era coxo de nascença, para quem não andava, ficava ali sentado pedindo esmola, ele creu, ele levantou, ele saltou, E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina a alegria desse coxo. Imagina a alegria de quem está sentindo uma dor, de quem às vezes não pode andar. Só quem já passou por isso que pode falar, está ali pedindo esmola e ele consegue receber um milagre e sair andando, pulando, saltando. Eu não vou querer largar aquela pessoa, Mas não foi aquela pessoa que operou o milagre na minha vida. Foi a
3:19. Aí, irmãos, os israelitas, eles ficaram admirados, né? O povo que estava lá dentro do templo, lá, ficaram admirados. Nossa, mas a gente conhece esse coxo. A gente viu ele desde pequenininho de nascença, ele não anda. Ele fica aqui na porta da igreja. Como que ele foi curado? Só com a palavra de vocês, só com a sua palavra, Pedro, só com a sua palavra, João. E eles falaram, não foi com a nossa palavra. Podemos ver isso lá em Atos 12. E quando, Atos 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, agora o Pedro estava se referindo ao coxo, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já destes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos quem? Aqueles homens que muitas vezes estavam dentro do templo, muitas vezes estavam ali falando, né, ali da palavra do Senhor, mas não em nome do Senhor, porque eles não creram naquele milagre. Eles perguntaram: foi você, Pedro? Foi você, João, que fez ele andar? Então isso é para nós analisarmos. Nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados, dos nossos erros? Porque fala assim, pecadores todos nós somos. Mas quando você renasceu numa vida nova com Cristo Jesus, você aceitou, você testificou sua fé pelo batismo, você morreu para o pecado. Você não quer mais viver para o pecado. Erro, todos nós podemos cometer. Mas se você viu que você saiu do caminho da palavra, arrependa-se. Arrependa-se verdadeiramente e volte para o caminho, porque Ele está ali com as mãos estendidas para te levantar, assim como Pedro fez com aquele coxo. Amém, irmãos? Então, arrependei-vos, arrependei-vos. Não há conversão, irmãos, sem arrependimento. Se eu não me arrepender verdadeiramente, quebrantar meu coração, procurar seguir uma vida em santidade, seguindo os caminhos de Cristo, da forma que Cristo agiu, são exemplos para nós. Se eu não mudar as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus
nossa missão de cristãos. O Senhor nos sustenta, foi falado aqui. O Senhor nos dá um jugo leve, desde que eu o sirva verdadeiramente. Não é de hipocrisia, não é para mostrar, só mudei de religião, não é para mostrar, agora eu sou crente, não. Agora eu vou na igreja, não, agora eu prego, agora eu louvo, não. Mude o seu coração verdadeiramente. E quem se arrepende, se converte, todos verão a sua mudança. E a nossa mudança principal é dentro da nossa casa. É o lugar mais difícil de mudarmos, é dentro da nossa casa. Principalmente quando dentro da nossa casa não são crentes. Mas com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso domínio próprio. Só olhem lá em Gálatas 5, nos frutos do Espírito Santo, que a gente não adquire os frutos do dia para a noite. Eu vou ser mansa, do dia para a noite eu vou aprender a amar meu irmão em Cristo Jesus. Não, é uma caminhada, é dia a dia, porque todos nós estamos no mundo. E o pecado está onde? O pecado está no mundo. Então, errou, peça perdão, arrependa-se verdadeiramente. Porque quem arrepende-se verdadeiramente se converte. Ele não quer mais aquele pecado. Ele sai do pecado. E são pecados simples, como eu falei. A murmuração é um. E voltemos lá, irmãos. Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não adianta eu me fantasiar de crente. Não adianta eu colocar a roupa de crente, eu colocar a Bíblia debaixo do braço, eu falar mansinha, e aí aqueles que me conhecem profundamente, são os que convivem comigo mais de perto, verem, mas ela não é assim. Eu não estou enganando lá quem me criou. Eu posso enganar os irmãos, mas eu não engano a Deus. Arrependa-se e mude. Arrependa-se e mude. É fácil, não? Eu tenho um defeito, mas em nome do Senhor Jesus, eu cancelo esse defeito agora. Que eu vou mudar em nome do Senhor Jesus, que é atrasar. Eu me atraso, irmãos. Então, isso tem que ser cancelado, isso tem que ser mudado, porque isso me prejudica a mim mesmo. Eu perco a credibilidade, eu levo o xingo no serviço, eu causo atrito em minha casa, porque minha mãe não gosta de atraso. Então, a gente causa atrito. Então, são pequenos erros que a gente tem que mudar. E se eu não vim começar, às vezes, o Senhor permite, por isso o Senhor permite muitas vezes a gente ir ao deserto. Aí a gente vai lá nessa passagem aqui, ó, em Mateus 4:17. Mateus 4:17. Quando Jesus começou o ministério dele, depois que Jesus passou pelo deserto, depois que ele resistiu a todas as tentações, tá? Essas tentações do inimigo, veio na mente de Jesus, vai lá, faz isso, faz aquilo, você não é o Todo-Poderoso, faz. Então ele foi ali desafiado. Muitas vezes a gente tem que observar, será que aquela pessoa que está me testando, está falando, realmente é de Deus ou é do inimigo? Não preciso mostrar
nos tirar das trevas, para nos fazer ligação de novo com o Pai, que nós fomos separados ali com o pecado ali de Adão e Eva, fez separação entre o homem e Deus. E Deus nos ama tanto, que Ele falou: não, eu não posso deixar o meu filho perecer, eu vou mandar o meu filho Jesus para salvar o homem. Então vamos crer nessa palavra e vamos ver o quanto Deus nos ama. O que Jesus fez por nós, Ele aceitou o cálice. Quando Ele estava ali na aflição, falou: Pai, se for possível, me livre desse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Muitas vezes na vida do cristão vai ser assim. Nós sentiremos cansados, sobrecarregados, mas aquele que confia no Senhor renovará suas forças, porque Ele nos sustenta. Então, João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, aceitar como Salvador é lindo, né? Mas e como Senhor? Aquele que governa a nossa vida, aquele que a gente tem que obedecer as ordens que Ele nos dá. Ele nos dá. Não é o pastor, não é minha mãe, mas muitas vezes eles podem ser usados pelo Senhor. E a gente tem que obedecer. Não é verdade? Então, vamos nos arrepender e nos converter. Por quê? Porque é grande o amor que o Senhor tem por nós. Obediência, irmãos, obediência. Primeiro, arrependa-se, converta-se e obedeça. Por que obedecer? Porque quem ama, quem nos ama, é Deus. E quem ama a Deus segue os mandamentos dele. Foi falado também em Salmo 119. Quem ama o Senhor segue e anda nos mandamentos dele. Se porventura você errar, pecar, arrependa-se verdadeiramente. Irmãos, vamos olhar qual tem sido o nosso foco, tá? O nosso foco, voltando lá para o coxo que creu, teve fé e que foi curado, recebeu um milagre. Se ele tivesse focado, eles não me deram a esmola, era o que eu queria, era a esmola. E Pedro falasse: o que eu tenho eu te dou. E ele falasse: mas se você não tem esmola, eu não quero não. Aí o coxo teria focado o quê? Só na esmola, naquilo que ele está ali. E nós? Em que nós temos focado? Nós temos focado em Jesus? Nós temos focado naquilo que Jesus veio nos falar? A gente tem focado nos exemplos de Jesus? Ou a gente tem focado nas coisas ruins que a gente vê, nas pressões do dia a dia, nas circunstâncias, na fala do irmão, que às vezes vem, te fala uma palavrinha e te coloca lá para baixo? Em que nós temos focado? No milagre, nos céus, que a gente vai entrar, que a gente vai encontrar com Jesus? Caso eu seja obediente, caso eu siga os mandamentos do Senhor, porque a entrada nos céus não vai ser para aquele que está ali, todo mundo, tô bom, vou no culto, faz, não, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe se eu estou me arrependendo, o Senhor sabe se eu estou me convertendo, o Senhor sabe se eu estou vivendo pelos frutos do Espírito Santo, e Ele quer me salvar, porque Ele me ama. Ele me
no final o pastor permitir que possa cantar um hino. Em 1 João 2, versículo 6. 1 João 2, versículo 6. 1 João 2, versículo 6. Por que ser obediente, irmãos? Porque é grande o amor do Pai por nós. Porque é grande o amor do Pai por nós. E se a gente for obediente aqui, seguir a palavra dele, seguir o caminho dele, muitas vezes teremos aflições, mas é ele que nos dá a mão, é ele que nos sustenta, é ele que nos salva, é ele que nos cura, é ele que nos liberta. Mas depende de nós querermos seguir este caminho. Em 1 João 2, versículo 6, se dizemos estar em Cristo, devemos andar como ele andou. Se eu digo que agora eu sirvo a Jesus Cristo, que eu sou batizada, que eu amo meu Jesus, que eu estou trabalhando na obra dele, eu tenho que procurar andar como ele andou, em santidade, em obediência, não me desviar do caminho. Se porventura, por uma falha, por uma fraqueza, você errar, arrependa-se e volte para o caminho, porque Ele nos ama. Eu vou deixar o último, que arrependei-vos e convertei-vos na obediência ao Senhor, pois é grande o amor do Pai por nós. E gostaria que a igreja louvasse comigo o hino 187. Glória a Deus, aleluia. Da harpa 187. Enquanto os músicos se preparam, gostaria de louvar aqui, né, pela vida do pastor, pela confiança, e lembrar um pouquinho da palavra de domingo, que foi Marcos 2, dentro da palavra lá da cura do paralítico. O irmão falou muito de propósito, de fé, de determinação. Propósito, fé e determinação. Não tem como, irmãos, não tem como um escolhido fugir do propósito do Senhor. Porque você pode até fugir, mas lá na frente Ele te pega, Ele te puxa. E aí aquelas almas que você perdeu no caminho, porque você não quis, você teve, né, ali a opção, não quero agora servir, seguir minha vida. Mas quando Ele puxar você de volta, para você entrar no propósito dEle, você poderia ter evitado muita dor, se você tivesse entrado no caminho do Senhor quando Ele te chamou. Então vamos nos arrepender, nos converter verdadeiramente, porque falou que aí a gente vai receber o refrigério do Senhor, a gente vai receber a paz, aquela paz que o pessoal olha e fala: nossa, mas está passando por isso, está passando por aquilo outro, e agora está melhor que antes. Só você que está ali em Cristo Jesus, que muitas vezes tem aflições, mas só você tem a paz que Ele te dá quando você se coloca verdadeiramente na presença dEle. Então coloquem-se e continuem buscando, irmãos, continuem buscando, porque os frutos do Espírito Santo é até o último suspiro nosso, essa busca, tá? Então vamos? Mais perto. Aleluia! Arrependei-vos e convertei-vos. Jesus nos ama. Nós somos muito importantes para o reino dos céus nessa terra. Continuemos buscando a cada dia mais pelos frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Não desanime, porque é o Senhor que te sustenta.